Richer Rodrigues, voltamos para análise técnica, voltamos a conversar com o nosso Richer. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo, boa tarde para você. E aí, meus amigos, tudo certo? Boa tarde, como estão? Estamos bem, Richer. Conversamos contigo na quinta-feira da semana passada. Sempre pedimos as atualizações da sua carteira. Ocorre que tivemos pregão na sexta, não tivemos pregão na segunda nem na terça. Ontem, quarta-feira, meia bomba, um pregão ali pela metade. E aí, hoje sim, negociação rolando solta. Tem novidade na sua carteira? O que você pode contar pra gente, Richer, nesse sentido, por favor? Vamos lá, pessoal, vamos dar uma passada aí. Eu não acrescentei nem removi nada, mas eu vou dar um panorama aí das posições abertas, tá? Primeiro, então, Suzano, maior posição, subiu bastante ali na semana passada, né? A gente pegou esse movimento que num dia ela subiu 12%, praticamente já chegou no nosso alvo inicial, né? Essa região dos 58, mas como veio de um rompimento muito forte, eu vou segurar um pouco mais. Se eu afastar o gráfico um pouco aqui, na verdade, o gráfico semanal, ó, a gente percebe que ela tem regiões interessantes aqui, entre os 62 e os 60, e depois topo histórico, né? Então, quem sabe a gente vê um movimento expansivo acontecendo em Suzano, e nesse caso, não é um bom ponto ainda de eu zerar toda essa posição, né? Então eu vou deixar correndo um pouquinho mais, mas a gente já tem no trade aí 20%. Então, para um papel como esse, está muito bom. Segunda maior posição, plano e plano. Essa aqui também vejo expansão acontecendo para o topo, né? A gente já tem os movimentos de alta ativos. Ela está trabalhando o zigue-zague ascendente. Passou o último topo, né? Aliás, está passando hoje, a gente já fechou para cima, mas estamos ainda, falta um rompimento convicto, né? Porém, médias ascendentes, o preço está segurando, tudo indica que ela vai seguir esse caminho até a máxima histórica. São Martinho também performando bem, nós temos aí papel subindo hoje 2%, o objetivo é buscar essa região dos 18, 19, então, da mesma forma, né? Rompimentos estão acontecendo, a gente espera expansão. Tudo isso pode mudar, mas por enquanto a foto do momento é essa, né? Então a gente vai seguindo esse movimento. BB Seguridade caiu, essa aqui caiu bastante nos últimos pregões, ela veio do 36 até o ponto de entrada de novo, caiu 8%, só que é uma posição que não me incomoda ainda, nós temos o movimento de alta ativo, ela fez um retorno até o suporte, pode parar por aqui e continuar subindo. Então é um trade que voltou para a entrada, mas não mudou a configuração da operação, né? Então sigo mantendo ela, inclusive, aliás, falei que eu não tinha mudado nada, né? Aumentei ela nessa batida aqui, foi na região dos 34. Peguei um pouco mais a posição aqui, o objetivo segue sendo buscar a máxima histórica, e se ela vier mais um pouquinho até a média de 200 aqui embaixo, ó, região do 31,50, eu pego mais um pouquinho, tá? Porque o stop dessa posição, ele está só lá abaixo do 29,30. Então está bem distante ainda, posição de carrego aí, então eu aguento a volatilidade nela, tá? Amazon, vários dias sem sair do lugar, na lateralização, a queda maior aconteceu depois do balanço, né? Aumentei a posição depois do balanço e agora ela está estacionada. Espero também uma recuperação nesse papel, mas a princípio eu vou ter que estopar ela se ela perder. E esse fundo aqui, ó, tá lá atrás, um fundo lá de maio, região dos 189. Então, perdendo aquele fundo, eu devo sair da Amazon, tá? Meli, também lá fora. Essa aqui tá uma configuração melhor, ela fez os rompimentos e segura no suporte ainda. Vou estopar abaixo do 1,890, né? Mas por enquanto, a expectativa é que melhore. Esperando por aparelhos as duas aí, mas parece que deu uma estancada, vamos ver se o mercado dá ajuda. Eu acrescentei Kepler. Essa aqui até acho que foi posição nova, nós não tínhamos falado dela. Não. Caiu bastante, pessoal. Né? Não tinha falado. Caiu do 10,20 até os 8,70. Uma conversa aí de que talvez aquela OPA sair, né? Só que o papel caiu até um suporte do semanal e defendeu. Então eu comprei, tomei posição aí no 9,50, podendo pegar mais abaixo do 9, pegar mais um pouquinho. Então eu estou com meia mão nela. Mas, de qualquer forma, a ideia aqui é que o preço volte para o topo, passe aqui, busca a região dos 11, 12, e o stop dela está abaixo do 8,40.
Então, o que vai acontecer? Se cair um pouquinho mais, eu vou pegar a outra mão, meu médio vai ficar justamente onde ele está plotado aqui, 9,25, e aí eu tento subir com o stop no 8,40. Tanto a Kepler quanto a Pomo, que nós vamos ver agora, eu estou com meia mão, ou seja, eu aceito que ela desça um pouquinho mais para completar. A Pomo, então, eu comprei aqui no 6,23, aceitando que ela possa vir até uns 5,80, 5,90, e a partir daqui, stop semanal no 5,40 e alvo na máxima histórica também. Deposições são essas. Não, eu tenho mais uma do milho. Trade de milho futuro, CCMH26, ativou um pivô de reversão. Eu busco agora um retorno à média de 200 e depois 74. São essas posições que a gente tem aberto, fora, né, a carteira de longo prazo, que acumula os lucros das operações de swing trade, de position que eu fiz, e aí ela segue trabalhando. Lá a gente tem Prio, Gerdau, Marfrig, Vulcabras, Axia, papéis que vão ficar aí por alguns bons anos. E para quem não acompanhava o Richer Rodrigues, nosso público também sempre muito rotativo, esses papéis que o Richer mencionou agora da carteira de longo prazo, eles entraram dentro do portfólio do Richer para fazer um trade, para fazer uma operação de médio prazo. A coisa deu tão certo que o Richer deixou parte do lucro da operação, pegou uma parte do lucro, retirou todo o capital investido e é uma parte desse lucro que está colocado aí ad eterno. Então, se todas essas empresas forem a zero, o Richard não perde mais absolutamente nada. Ele já teve lucro com essas empresas, é uma parte desse valor que ele colocou agora para render, para continuar trabalhando no mercado. Não é isso, Richard? Isso aí, na verdade eu deixei todo o lucro, Vini. Se elas forem a zero, colocado um pouco no bolso. Não, todo o lucro está aplicado. Se ela for a zero, de fato eu não perco nada, né? Mas eu não vou ganhar nada. Só que a gente está falando de um cenário de todas essas excelentes empresas vão a zero. Se isso acontecer, acho que a gente vai ter mais problemas, né? Vai ter alguma coisa pior acontecendo no Brasil do que eu me preocupar com esse lucro aí. Mas Prio, por exemplo, foi a última encerrada. A gente pegou um trade aqui, ó, de 38%. Então, todo esse financeiro dos 38% seguem aplicados na Prio. Eu tirei o capital investido. Então, em teoria, né, eu comprei ela aqui no 37,50. Até agora, a gente já tem uma valorização de 50%. É uma empresa que faz um excelente trabalho. Eu não tenho problema de deixar o capital nela aí para longo prazo. Um capital esse que o mercado que me deu, na verdade, né? Foi a operação que me deu. Não precisei fazer nada além disso para ter ele. Muito, muito legal. O mesmo racional vale para a Axia, para a Vulcabras, para todas essas outras empresas que o Richard mencionou. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar de Vulcabras, de VEG e de Eneva. No nosso chat são os 3 papéis mais pedidos por quem é membro do canal, por pessoas que também ainda não são membro, mas estão de olho aqui no mercado. Tem gente falando de Mitre também, mas vamos nessa ordem. Vulcabras, Eneva e VEG, essas 3 daqui a pouquinho a gente vai passear com o nosso Richard Rodrigues, que agora, Richard, fica à vontade para falar a respeito de índice e de dólar também. Eu vi que você estava monitorando, a hora que a gente começou a transmissão aqui da sua tela, o EWZ, que é o ETF que replica a Bolsa Brasileira lá nos Estados Unidos. Não sei se tem algo a respeito disso que você gostaria de falar. Fica à vontade, Richard. Vamos lá, deixa eu só, lembrei agora, eu também tenho uma venda de BOVA, tá, pessoal? Muitos desses papéis que eu estou comprado, eles estão financiados com a venda de BOVA, tá? Mas aí não é um trade direcional, é só porque eu precisava de caixa e eu já estava com a carteira montada, né? Então vendi BOVA para comprar eles, mas a gente tem todos eles performando melhor que BOVA, então a operação tá tranquila. Vamos falar do IBOV, então. Nós temos um movimento de alta continuando, né? Pegamos a pernada principal, ela esticou, né? Fez uma longa lateralização suficiente para as médias que estavam lá embaixo, estavam distantes, né? Chegarem no preço, chegando no preço, novo rompimento. Então a gente passa a atualizar a nossa nova pernada principal como esse último movimento que vem do 180 até o 190. Dentro dele, suportes estão próximos da base, próximos da média. O preço chega neles, defende e agora está rompendo o topo de novo. A gente tem que sempre esperar que esse movimento vai continuar. Então, se eu venho de rompimentos, pullbacks, rompimentos, pullbacks, defendeu, a gente espera um novo rompimento. Então, o mercado está alinhando
para continuar essa tendência de alta. A gente sempre tem que priorizar movimentos compradores, tá? Ficar atento, caso esse rompimento falhe, por exemplo, e o preço perca essa mínima recente e a média de 20, vai criar uma resistência. A gente vai poder falar disso futuramente, talvez falar dessa venda. Enquanto isso não acontecer, toda a expectativa é de alta. Isso vai refletir no nosso operacional do índice, né? Deixa eu pegar aqui o gráfico de 10 minutos. A gente aproxima a tela um pouquinho. Vocês percebem que hoje houve mais uma quebra. Então, pivô de alta, tanto no 10 quanto no 1 hora. Essa pernada que eu desenhei no 10 é a pernada do 1 hora, então já temos todos os tempos gráficos alinhados para cima. E pullbacks são oportunidades de compra. A gente vai ter agora 190, 200 como o ponto principal. E caso ele rompa o 192,500, pullback a gente pode comprar também para levar até os 195. Existe um pontinho de incomodação, que é esse topo aqui, 192,500, que embora não seja um ponto vendedor, tá? É um ponto que ele entrega uma dificuldade. E a gente já está vendo essa dificuldade, né? Ele já está aqui desde o meio-dia e ele ainda não conseguiu romper. Seria super normal ver um pullback acontecendo a partir daqui, mas se isso acontecer, eu não quero vender esse pullback. Eu quero aguardar o pullback para comprar a nova expansão. Então eu teria muito cuidado com vendas aí, e se fizesse, a gente tem que ter em mente que é contra todos os tempos gráficos e é apenas um movimento de pullback, tem que ficar bem atento para sair fora, tá? Dólar, podemos falar um pouquinho também, Vini? Claro, bola contigo, Richard. Vamos lá, vamos falar do dólar, que é importante a gente ver um pouco de uma certa descorrelação com o movimento do Ibov, né? A gente vê o Ibov renovando máximas, e o dólar que deveria estar fazendo essa renovação de mínimas não está entregando isso. Pelo contrário, né? Ele tentou perder a mínima do diário, falhou o rompimento, voltou para cima pivotando. Então, na minha visão, tá? A gente tem uma condição bem interessante para pensar em uma reversão desse dólar. Faltam alguns rompimentos acontecer, tá? Mas por ter essa configuração desenhada, é um ativo que eu estou priorizando compras. Hoje, por exemplo, a gente não teve uma sinalização muito clara para isso. Vou botar um gráfico de 10 minutos aqui, ó. Nós não tivemos uma sinalização muito clara, embora ele esteja próximo da região de suporte, ó, tenha parado de cair, ele ainda não fez a virada para cima. O dia é isso aqui, ó. Ele parou de cair apenas, ele não rompeu o topo. Então, quando ele rompeu um topo, eu vou começar a priorizar compras dos pullbacks para subir, ou se ele fizer esse teste abaixo do 220, tá? Antes disso, eu prefiro ignorar sinais vendedores, por a gente estar aí nessa região do suporte do diário, e por ter esse movimento de alta já ativo, eu imagino que eventualmente a gente vai ver o rompimento para cima. Muito obrigado, Richard Rodrigues, falando sobre o futuro da moeda americana. Análise técnica do mini índice já aconteceu. Richard, a galera aqui no chat tá pedindo para você olhar, por gentileza, VEG, Eneva e Vulcabras. Vulcabras tem um carinho todo especial. O Richard também ganhou bastante dinheiro com Vulc 3 Vulcabras, empresa produtora de calçados, dona da marca Olímpicos. Opera Under Armour aqui no Brasil, opera outras marcas importantes também. Com você, Richard, se quiser já pode emendar logo as três. Vulcabras, o gráfico tá bonito, hein? Pra quem tá comprado em Vulcabras, olha só. VEG e Eneva, Richard. Vamos lá, vou falar da queridinha primeiro. Esse papel aqui me deu boas operações ano passado. Essas duas estão plotadas na tela aqui, né? Nós temos aí o lucro delas ainda trabalhando para nós no papel, e agora ele está dando a terceira operação. Essa aqui, pessoal, eu me cocei o dedo para pegar esse trade, mas eu estou sem caixa. E eu fiquei aguardando um pouquinho mais, hoje ela já está me mostrando que talvez aguardei demais. Percebam a similaridade das operações, tá? Tanto as duas primeiras que eu fiz, quanto essa terceira que está se desenhando. Nós temos proximidade da média de 200 em branco do diário. O preço vem de uma correção demorada, porém não tão forte, tá? Ele cai devagarinho, vários dias, meses caindo, faz um realinhamento e depois sobe. Se eu trouxer isso aqui para cá, ó, é a mesma coisa. Realinhamento, depois sobe. Se eu trouxer isso aqui para agora, para o presente, nós temos a mesma coisa. Então, o padrão nela está se repetindo.
ela corrige próximo à média de 200, faz uma virada no diário e depois disso ela vai para a máxima histórica de novo. É isso que a gente espera de Vulcabras agora, tá? Máxima histórica de novo. Balanço, se eu não me engano, é dia 3 de março, ou próximo dali. Então a gente já tem contexto aí para buscar essa compra. Retorno no 18 com 20, essa região de pullback nas médias é válido para pegar esse trade. Se ela fizer isso, eu já tiver liberado alguma posição, eu vou tentar pegar ela, tá? Ou talvez vou ter que vender mais um pouquinho de BOV, que eu já não queria vender, porque eu já estou com um pezinho um pouco maior do que eu queria na venda de BOV, né? Eu estou com 40% da carteira vendida, só que aparecem outras empresas que têm potencial muito maior de valorização, então a gente acaba ficando na vontade, né? Tirando o zoom desse gráfico... Oi? Não, e aí só pra galera entender, porque o pessoal fala assim, puxa, tá vendido em BOVA, né? BOVA 11. Ibovespa tá subindo, o Richer deve estar tomando um calor danado. Mais ou menos, né, Richer? Porque se a empresa que você pegou, vendeu o BOVA 11, pegou esse financeiro, comprou uma outra empresa, se essa outra ação subir mais do que a própria alta do BOVA 11, a coisa se paga, não se paga? Sim, não, a ideia é justamente essa. A gente busca, eu busco potenciais valorizações muito maiores do que o Ibov, mesmo que o Ibov suba. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a Vulcabras. Se eu fizer a compra no ponto que eu queria e ela for para o meu alvo do topo histórico, ela vai dar 11%. Vamos pegar o Ibov, só para não falar do Ibov, vamos falar do Ibov mesmo, só para ter uma noção. Se o Ibov subir 11%, pessoal, a gente está falando de um Ibov, nem apareceu no meu gráfico aqui, ó. A gente está falando do Ibov lá em 210. Então ele teria que fazer esse movimento aqui, ó, buscar lá em cima 210 mil para empatar com a valorização da Vulcabras, que seria apenas, deixa eu botar no diário aqui, ó, seria apenas ela retornar para esse topinho. Então, assim, essas distorções eu aproveito vendendo BOVA, né? Claro que se BOVA subir e Vulcabras cair, eu perdi na operação. Sim. Mas das últimas decisões todas aí, por exemplo, Suzano eu estou contra a BOVA, Plano e Plano eu estou contra a BOVA, Prio, que foi a última zerada, eu estava contra a BOVA, BB Seguridade está contra a BOVA, essa agora caiu, né, mas as outras todas estavam muito bem. Então, no saldo, essa venda aí de BOVA, embora eu esteja perdendo dinheiro no carrego, né, essa venda de BOVA, ela compensou o lucro nas outras operações. Então, na verdade, eu quero encerrar essa venda, só que eu não consigo porque os papéis que estão cobertos, eles estão subindo mais. Então, se eu encerrar a venda de BOVA, eu vou ter que encerrar os papéis que estão cobertos, e daí eu vou perder esse potencial valorização. Então, eu não quero mais vender BOVA, mas eu também não queria na última, né, que eu abri contra Plano e Plano e estamos aí. Plano e Plano está subindo mais e eu estou vendido em BOVA, estou agora pensando em abrir contra a Vulcabras. Mas vamos ver no que se desenrola aí. Mercado forte, mas os papéis com beta maior, beta mais alto, como essa aqui, por exemplo, sobem muito mais. Então é um financiamento que você paga, né? Voltando a falar da VUC, só para a gente encerrar dela aqui, ó. Gráfico semanal desse papel, pessoal. Olha que pintura. Aqui eu pego um histórico de 6 anos atrás. Tem um ativo que sobe e renova a máxima histórica constantemente. Apresenta bons balanços, bons fundamentos. Então é um trade gráfico dentro de uma boa empresa, de uma excelente empresa. Então, ativo excelente para estar posicionado, pensando sempre nessas expansões. Vamos para a Eneva. Deixa eu ver o gráfico diário aqui, afastar um pouquinho. Ela teve uma queda recente, né? Nós tínhamos o suporte aqui no 19,30. Ela despencou aí, viu, Richard? Por um leilão da Aneel, que quando a Eneva é acionada, ela vende, né, a sua produção de energia por um determinado valor. É uma termoelétrica. E aí esse leilão foi muito abaixo, ou pelo menos o preço projetado pela Aneel nesses leilões futuros, muito abaixo. A Eneva despencou. Mas aí depois o papel subiu porque a Aneel voltou atrás e falou, opa, realmente os valores que a gente propôs aqui eram valores irreais, não condizem com a realidade. Aí o papel teve uma recuperação, Richard. É isso aí, esse movimento atípico, né? A gente, olhando uma tendência normal, nós tínhamos o fundo aqui em verde, 19,30. Esperávamos que ela defendesse e seguisse subindo. Teve um movimento regado aí por essa notícia,
jogou abaixo do suporte, né? Mas o que é interessante? 2 pontos. Primeiro, ela visitou próximo da média de 200 e defendeu. Segundo ponto, o fechamento ainda foi acima do suporte. Então, embora, né, quem tivesse comprado com o stop protegido nesse suporte perdeu o papel, quem está fora observando, isso aqui é um padrão de força. Nós que estamos fora procurando entrada, embora ela tenha perdido esse ponto, é um padrão de força, ela defendeu no suporte. A gente vai remarcar a região, né, já que houve uma distorção em uma nova região validada. Então, o novo suporte ele vem aqui para casa dos 18,80, mas ainda não muda o cenário longo. O cenário longo da Eneva é isso aqui, ó, pegando 2024 só. Esse movimento de expansão, ela voltou um pouquinho e a gente imagina que ela vai seguir subindo agora. Então, para quem está buscando oportunidade, o papel não mudou nada, tá? Quem estava posicionado provavelmente tomou o stop gain aqui, ou stop ali, mas o cenário é de alta continuada. Deixa eu só ver o semanal, se a gente tem resistência ou é máxima histórica. Não, ela tem um histórico lá de 2013, né? Longo. Essa queda toda aqui de 2013, o papel era outro na época, não faço ideia de por que estava tão precificado diferente, mas olhando os últimos topos referências de 21, a gente já fez o rompimento. Olhem a sombra do semanal que deixou nessa batida. Então, padrão comprador, expectativa de rompimento de topo e continuidade. E a VEG, essa aqui já deu o trade na minha visão. Vamos pegar o semanal dela aqui, ó. A VEG também é um outro exemplo aqui, ó. Vamos afastar, só para vocês verem como esses papéis dão chance, né? Média de 200 semanal, a VEG nunca perdeu essa média na história. E os últimos testes todos deram excelentes operações. Dessa vez, ela até fechou para baixo, né? Mas logo depois voltou para cima, deu a melhor operação do ano nesse papel e buscou o alvo, né? O alvo era voltar aqui para a região de 55 e 51. Então, quem pegou esse trade provavelmente já botou no bolso agora, tá, pessoal? Já fez parcial, já reduziu. E talvez por isso a gente tá vendo esse candle de reversão aqui. De reversão não. A gente tá vendo esse candle preto aí tentando fazer o engolfo do candle anterior. É um padrão de venda? Pode ser um padrão de venda, só que eu tenho que pensar que essa venda, o limite dela é voltar para o suporte. Depois daqui, eu tenho que pensar que ela vai subir. Então, os vendedores, eles além de ter um espaço curto de prêmio, né, de captura de prêmio, eles estão contra esse gráfico aqui, ó. Vamos afastar. Vocês querem estar contra isso aqui, ó? Esse ativo, uma das empresas aí que a gente sabe que tá cara nos fundamentos e tudo mais, mas ela sempre teve cara e ela sempre renova a máxima histórica. Então, eu não ficaria confortável de estar vendido nesse papel. Se tivesse, teria ciência que é uma venda curta, até no máximo ali uns 47, 48, tá? No gráfico diário a gente consegue ver que ela está tentando agora, né, perder aquele fundo que a gente acabou de ver. Enquanto não perder ainda não mudou nada, né? Ela pode segurar aqui e voltar para a máxima e romper topo, não mudou nada. Se ela perder, o fundo, que está aqui, ó, fundo em, vou atualizar aqui, 5,119. Se perder esse fundo, a gente pode pensar numa quedinha um pouco maior, mas com limite aí no suporte semanal. Chegando aqui e deu o padrão comprador, dá para comprar e buscar expansão. Muito bem, valeu, Richer. E Eneva, que você colocou ali o gráfico mensal ou semanal, aí você foi lá para trás em 2013, o nosso Ike grafista e o @user também comentou, falou, ó, essa queda toda aí é porque hoje a empresa se chama Eneva, mas ela é a antiga MPX, que era uma das empresas do Ike Batista. Talvez seja uma das poucas empresas do Ike, ou que eram do Ike, que ainda sobrevive, com outro nome, outros donos. Hoje, o controlador da Eneva é o BTG Pactual, mas quando tem essa traulitada aí, ó, foi junto com outras empresas do grupo do Ike Batista, e agora a Eneva vai se recuperando. Quando você olha esse gráfico mensal, a fotografia é muito feia, né? O gráfico é muito feio, mas quando você coloca semanal, diário, a empresa passa por um outro momento, é uma outra companhia atualmente. É isso, 2 horas da tarde com mais 31 minutos.
Conseguimos ficar aqui mais 3 minutinhos com o Richer. O nosso próximo convidado é o Vitor Bendorf, para falar dessa alta do Ibov que não para de renovar a máxima intradiária, para falar sobre petróleo, falar sobre tecnologia, riscos e oportunidades no cenário doméstico, também no cenário internacional. Para atender 2 pedidos da audiência, rapidinho, Richer, um no YouTube, membros do canal com prioridade, outro no nosso WhatsApp da Alegria. Começando com o Rodi, membro do canal, pede Movida. Ele tá aqui esperando de maneira muito atenta o seu olhar para Move3. Richer, esse papel aí entregou um ganho bom aí, hein, pro acionista, hein, Richer? Essa aqui também para mim já foi a operação, né? A gente teve um movimento de alta prévia em outubro, novembro, ela voltou em pullback, fez o alinhamento, né? Virou médias para cima e agora bateu o alvo que seria a expansão do último topo. Então eu não vejo tanta simetria para trabalhar ela agora, né? Embora a gente pense, tenha motivos para pensar que ela vai continuar subindo, eu não tenho uma entrada segura aqui em cima, porque se eu comprar ela onde ela está agora, eu vou ter que trabalhar um stop curto, por exemplo, abaixo da média de 20 aqui no 12,50, ou abaixo desse último fundo 11,80. Nenhum desses stops é seguro, porque o papel pode tranquilamente fazer isso aqui, ó, voltar um pouquinho e depois subir, que foi o que ela fez aqui, ó, essa última correção de dezembro. Fez um pullback e voltou a subir. Então eu não estou seguro para trabalhar aqui em cima, mas quem tem posição, é um papel em tendência de alta, bem tranquilo, tá, um movimento forte, médias ascendentes, e a gente espera que ela continue subindo. Para buscar entrada, pessoal, eu esperaria um movimento tipo o que aconteceu em dezembro, ó. Esperar um retorno, esperar uma defesa, esperar virar para cima e aí a gente compra para uma próxima pernada. Isso acontece repetidas vezes, ó. Corrige a linha, sobe. Corrige a linha, sobe. Então, vai se repetindo, igual o Vulcabras. Isso vai se repetir em Movida também. Não sei se agora, não sei se depois de subir 10, 15, tá? Mas a gente busca a compra baixa para ter um potencial de alvo longo com stop reduzido. Eu não vou comprar aqui em cima para ter um risco alto, né? Um stop não seguro e um potencial menor. Richer, Magazine Luiza para o João, DDD 18, e também para a Cíntia, DDD 22, MGLU 3. MGLU 3, vamos pegar o semanal, que esse papel aqui está meio travado, só para a gente ter uma noção da dinâmica, tá? Fizemos uma estrutura aí de topos ascendentes, de fundos ascendentes, perdão. Tivemos, inclusive, um rompimento de topo aqui meio estranho, né? O primeiro ele falhou, o segundo ele fechou para cima e logo caiu, o terceiro ele falhou, o quarto ele está falhando. Então, assim, não é uma estrutura de alta ainda, não é uma estrutura de alta convicta, embora todos os caminhos estejam nos apontando que, eventualmente, ela vai se transformar numa estrutura de alta, com rompimento desses R$11 aí, né? Fechamento semanal acima dele, e aí depois a gente vai poder trabalhar esse papel uma tranquilidade maior num movimento de alta. Por causa dessa falha de rompimento dessas regiões de topo, eu de forma alguma compraria Magazine Luiza aqui onde nós estamos. Porque o cara que compra aqui, talvez ele passe pelo mesmo trabalho que o cara que comprou aqui, ou que comprou aqui, ou que comprou aqui. O papel cai por meses, te deixa aí um prejuízo, vamos lá, de 20%, tem que esperar mais 2, 3 meses para ele voltar a subir. Então, difícil, tá? Idealmente a gente vai aguardar esse rompimento para depois comprar um papel em tendência de alta. No gráfico diário, até existe um cenário um pouco melhor, né? Porque no diário eu já tive o rompimento, tive retorno às médias com defesa compradora, tive um novo rompimento. Então eu tenho um pivô de alta no diário que me permite comprar esses pullbacks para subir. Só que aí é aquela coisa, né, pessoal? É um contexto de curto prazo favorável, um contexto de médio e longo prazo que está desfavorável. Eu prefiro, então, ir para uma Vulcabras, que tem todos os contextos favoráveis, ou ir para outros papéis tantos que a gente viu aí, que tem outros contextos favoráveis. Então, a Magalu, ainda para mim, é um papel que fica no radar. Richer, quero agradecer o espaço na agenda, muito obrigado, sempre muito bom ter você aqui junto com a gente. Retornando à Almoção de Negócios, estávamos com saudades, retornou na semana passada, hoje de novo, já conhece muito bem o caminho de casa. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Até lá, meu amigo! Valeu, pessoal, até lá, estamos em casa mesmo. Um abração!